Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez aqui pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje eu quero passar um conteúdo edificante para a vida de vocês. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, eu quero dizer para você, se você gostar desse vídeo, curte o vídeo e compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreva. E se já for inscrito, veja se o sino de notificação, vocês já clicaram nele, para que quando eu lançar algum vídeo, vocês sejam notificados e não percam os conteúdos. Eu sempre procuro colocar séries de vídeo aqui nesse canal, então ativando o sininho você não vai perder nenhum desses conteúdos. Amém, irmãos? Então vamos para o vídeo. No estudo de hoje, irmãos, nós vamos continuar a série de estudos Discernindo os Tempos. E hoje nós vamos aplicar essa matemática que os irmãos viram aí no título. 4 mais 3 igual a casamento. No vídeo passado nós vimos 4 mais 3 igual a 7. Então eu mostrei para os irmãos a respeito do terceiro dia. Porque o terceiro dia ele sempre é usado nas escrituras marcando momentos importantes. Então, quando a Bíblia nos leva aqui ao terceiro dia, sempre fala de momentos importantes, nós percebemos que Deus ele queria nos mostrar algo, importante, algo relevante. Então, nós vemos que todo esse terceiro dia descrito na Bíblia, ele sempre nos aponta para algo futuro, para um acontecimento que vai haver no futuro, que é de extrema relevância. E nós vemos que não coincidentemente, Cristo ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Então, Cristo, a própria morte e ressurreição de Cristo estava nos mostrando coisas futuras. Nós sabendo que Cristo ele veio no quarto milênio, e nós sabendo que Deus ele trabalha com dias, convertendo em milênios e milênios em dias, nós vemos que Cristo ele veio ao quarto dia. Então, quando Cristo ele morre e ressuscita ao terceiro dia, estava nos mostrando algo que nos levaria ao sétimo dia, ou seja, ao sétimo milênio, porque 4 dias, mas ao terceiro dia, a contagem fecha no 7. E o que acontece no 7? No sétimo milênio, o sétimo dia, ao descanso de Deus, a festa dos tabernáculos. Nós sabendo que é o casamento de Cristo e a igreja, nós reinando com Cristo, um reino de justiça e paz que vai haver aqui na terra, não é no céu, é aqui na terra. Então nós vemos que todas aquelas expressões estavam nos mostrando isso. Então, hoje, irmãos, eu quero destacar algo aqui muito interessante. E antes de eu falar para os irmãos, eu quero agradecer ao irmão João Ferraz. Ele me trouxe esse acréscimo nos comentários e ele me passou um vídeo para mim ver, mas eu não consegui ver o vídeo. Mas eu fui analisar nas escrituras e eu consegui enxergar aquilo que ele tinha falado para mim nos comentários. E eu achei importante passar para vocês. E eu acho importante também aqui, irmão, destacar para vocês. Eu leio todos os comentários de vocês. Tenho tido muitos acréscimos com os comentários de vocês. E se tem algum comentário que traz algo interessante, algo relevante, eu vou passar aqui para os irmãos. E se eu lembrar da pessoa, se eu lembrar do nome, porque são bastantes pessoas, eu vou estar aqui, destacando a pessoa. Então eu quero agradecer ao irmão João e quero incentivar vocês, comentem no vídeo. Se não gostou, se discorda, fala, porque nós precisamos saber a opinião de vocês, entende? Então, o que ele trouxe esse acréscimo para mim e eu analisei aqui nos 2 primeiros capítulos do livro de João. Nos 2 primeiros capítulos do livro de João, Deus nos destaca os 7 milênios e a eternidade, através de expressões.
Nós sabemos aqui que quando João ele escreveu, João ele quis passar, através do entendimento que o Espírito deu para ele, algo, correto? Mas o Espírito ele sempre vai além da mente do escritor, isso é fato. Então o Espírito, através de expressões usadas aqui, nos levou ao sétimo dia, do primeiro ao sétimo dia e depois a eternidade. Então nós vamos ver isso aqui, irmãos. Eu não vou explicar todo o contexto desses 2 capítulos para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aqui para demonstrarmos que a maneira que Deus ensina, ela vai além daquilo que nós pensamos. Então, quando nós meditamos nas Escrituras, nos dedicamos a meditar, a analisar, Deus ele sempre tem algo a nos acrescentar. Então, o começo do livro de João, ele começa assim, no princípio. Nós vemos que isso claramente nos leva diretamente para Gênesis. Todos os termos usados aqui, até o versículo 5, está nos levando diretamente a Gênesis, a criação, e um dia em destaque nesses 5 primeiros versículos. Eu vou ler aqui o primeiro versículo e vou ler o 4 e o 5 para vocês. E vocês já vão assimilar qual dia que o Espírito estava destacando aqui. Começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Qual o dia da criação que nós vemos luz e trevas? O primeiro dia. Olha aqui no versículo 4 de Gênesis. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então nós vemos aqui que no escritor de Gênesis ele destaca luz e trevas no primeiro dia. E João ele escreve aqui no versículo 5, luz e trevas. Então nós vemos que o Espírito ele estava querendo destacar aqui o primeiro dia. Então anota aí, versículo 5, primeiro dia. E agora, não coincidentemente, no versículo 29, João ele escreve a seguinte expressão: no dia seguinte. Ele começa o versículo descrevendo no dia seguinte. Então, nós vamos, sem analisar o contexto, nós vamos ver só através das expressões, ok, irmãos? Então, nós vemos versículo 5, primeiro dia, anota aí. Segundo dia, no versículo 29, no dia seguinte. O dia seguinte, após o primeiro dia, segundo dia. E lá no versículo 35, novamente, no dia seguinte. Estamos no segundo dia, dia seguinte após o segundo dia, terceiro dia. Não coincidentemente, novamente João ele escreve, lá no versículo 43, ele começa o versículo dizendo, no dia seguinte ao terceiro, quarto dia. Então, nós, olhando segundo a visão que Deus ele nos permite ver, né? Que os dias da criação sempre está nos revelando os milênios, podemos converter isso daqui no quarto milênio, correto? E agora, o capítulo 2, né, logo em seguida, ele começa com a expressão, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. Então nós vemos os 4 milênios descritos ali, correto? E o termo aqui no capítulo 2 começa ao terceiro dia, que nos leva diretamente ao sétimo dia, que é o sétimo milênio, aonde Cristo casa-se com a igreja.
Então, nós vemos que o João ele escreve algo querendo nos mostrar o entendimento dele, correto? Aquilo que o Espírito mostrou, mas o Espírito ele foi além. Então, o Espírito ele nos mostrou os 4 primeiros milênios, né? Dando o ponto de partida, né? E a base para nós fazermos tudo isso. O primeiro dia, pois ele destaca ali luz e trevas, assim como lá no primeiro dia da criação foi destacado luz e trevas. Então, nós vemos que ele fala sempre no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Quando ele chega no 4º dia, né, ele fala ao 3º dia. Então, nos leva diretamente ao 7º milênio. Entende? E o que há no 7º milênio? Casamento entre Cristo e a igreja. E não coincidentemente, vemos aqui, ao 3º dia, fizeram-se umas bodas. Então, nós vemos que essas bodas aqui, que está descrito ao 3º dia, estava se referindo, né? Era uma sombra das bodas do Cordeiro. E lá no versículo 12, irmãos, algo muito interessante, outra expressão ela é usada. Só que ao invés de falar no dia seguinte ou outro dia, não. Destaca o termo, no final do versículo 2, destaca o termo, muitos dias, sem analisar o contexto, tá, irmãos? Só vendo as expressões. Então, nós vemos lá no versículo 12 o termo muitos dias. O que é muitos dias na Bíblia, né? Nós sabemos que muitos dias na Bíblia está nos mostrando a eternidade. E o que vem depois do 7º milênio? A eternidade. Entende? Então, o Espírito ele nos mostra os 7 dias da criação nesses 2 primeiros capítulos e a eternidade. Entende, irmãos? Então, eu quis passar esse entendimento para os irmãos, o acréscimo que foi me passado. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Que através das expressões nós vimos essa revelação. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Amém, irmãos? Fiquem na paz.